Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no capítulo 2 da profecia de Joel. Nós vamos estudar o texto de Joel 2, 28 a 32. Joel 2, 28 a 32, e esse é um dos textos mais conhecidos dos cristãos, porque nos apresenta a profecia da vinda do Espírito Santo. Exatamente por causa desse texto, Joel é chamado profeta do Espírito Santo. O texto que vamos estudar hoje é por demais significativo, pois tanto Pedro, em Atos 2, 16 a 21, como Paulo, em Romanos 10, 13, citaram essa passagem. Paulo a utilizou para proclamar a maneira pela qual alguém ainda pode ser salvo, isso é, todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. O Senhor que sonda os nossos corações vem em seu socorro e o salva. Essa palavra fora dita por Joel e então foi confirmada por Paulo. Agora, Pedro utilizou essa profecia quando da vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2. Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, associou esse trecho com os últimos dias. Portanto, é correto interpretarmos esse texto como uma profecia que foi cumprida, pelo menos em parte, na época inicial da igreja primitiva. Creio que o título adequado para esse estudo é A Promessa do Derramamento do Espírito Santo. Eu repito, a promessa do derramamento do Espírito Santo é o título, então, para Joel 2, 28 a 32. Querido amigo, quando nós observamos todo o conteúdo dessa profecia, percebemos que ela tem vários cumprimentos. A primeira parte da profecia foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado abundantemente para a proclamação mundial da salvação simplesmente pela fé e através da invocação do nome do Senhor. Quando observamos bem os detalhes desse texto profético, percebemos que os sinais divinos da sua manifestação afetarão o sol, a lua e as estrelas. Esses sinais não ocorreram nos dias de Joel, nem nos dias de Pedro, mas estão reservados para acontecerem um pouco antes da vinda do Senhor Jesus, antes do final do dia do Senhor. O que percebemos ao estudarmos o texto de Atos, onde Lucas registrou a utilização que Pedro fez desse texto, é que Pedro usou todo o texto, porque é somente no versículo 32 da profecia de Joel que a salvação é dita, é colocada como possível para todas as pessoas que invocarem o nome do Senhor. Entretanto, a utilização de todo o texto não significa que todos os detalhes da profecia foram cumpridos nos dias iniciais da igreja cristã. Essa profecia pode ser comparada, por exemplo, com a profecia da vinda do Senhor Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ora, assim como parte desse texto foi cumprido no nascimento de Jesus e o restante do texto vai ser cumprido no futuro, quando da volta do Senhor, essa profecia também de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo, ela teve vários cumprimentos. Uma fase que já aconteceu na maravilhosa vinda do Espírito Santo, lá descrito por Lucas em Atos 2. A segunda fase aconteceu e acontece ainda hoje, quando qualquer pessoa invocar o nome do Senhor. É a profecia que está no versículo 32 de Joel 2. Então, hoje ainda, essa profecia se cumpre. Quando alguém invoca o nome do Senhor, ele é salvo. E a parte terceira dessa profecia acontecerá como sinal da volta definitiva do Senhor Jesus Cristo, quando então estivermos próximos à eternidade. Quando estudamos, então, o conteúdo dessas palavras que prometem um derramamento especial do Espírito Santo, devemos nos lembrar que o texto constata que haverá diferença na manifestação do Espírito Santo em relação às suas manifestações já anteriores. Agora, eu digo isso porque é importante lembrarmos que por todo o Antigo Testamento o Espírito de Deus já se manifestava e atuava desde a criação.
Veja Gênesis 1:2. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo agia em pessoas especialmente selecionadas e fazia isso temporariamente, como por exemplo, com 70 anciãos nos dias de Moisés, com diversos juízes, como com alguns reis, com os profetas. Então, o que Joel está fazendo aqui é predizendo uma nova obra do Espírito de Deus disponível a todos, sem qualquer distinção. Homens e mulheres, servos e senhores, velhos e jovens, todos teriam o mesmo acesso a Deus através do Espírito. E a vinda do Espírito Santo agora seria permanente, não mais temporária. Por isso, então, é possível percebermos que esse texto nos traz uma verdade principal e uma verdade aplicável a nós. Eu vou mencioná-la e, se você tiver oportunidade, eu gostaria realmente de incentivá-lo a anotar. Esse é o princípio que temos em Joel 2:28-32. Todos podemos ser gratos a Deus porque o Espírito Santo foi derramado gratuitamente por seu amor e graça. Eu repito, porque esta é uma frase que sintetiza esse texto e é uma frase aplicável à minha e à sua vida. Todos podemos ser gratos a Deus porque o Espírito Santo foi derramado gratuitamente por seu amor e graça. E nesse texto nós vamos encontrar 3 verdades sobre o Espírito Santo derramado gratuitamente para todos que o desejarem. A primeira verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-se à doação irrestrita. Versículos 28 e 29 dizem assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ora, iniciamos as nossas reflexões sobre esses versos apontando 5 detalhes dessa verdade. Primeiro, o Espírito Santo é derramado depois do juízo e do arrependimento, pois é o melhor presente que confirma a presença de Deus no nosso meio. Segundo, o Espírito Santo é dado aos filhos e filhas, pois o melhor presente quando se deseja uma vida de obediência e santidade. Terceiro, o Espírito Santo é dado aos anciãos, pois ele é o melhor presente para uma vida de esperança e consolo. Quarto lugar, o Espírito Santo é dado aos jovens, pois é o melhor presente para uma vida vigorosa e vitoriosa. E em quinto lugar, o Espírito Santo é dado aos servos e servas, pois é o melhor presente, é o melhor remédio para uma vida útil e benéfica. Por si só, esses 5 detalhes já nos revelam o quão grande é essa bênção que Deus nos concedeu. Entretanto, vale destacar que no texto hebraico, esses 5 versos constituem o capítulo 3 do livro de Joel. A expressão "e acontecerá depois" marca um tempo indefinido e futuro. O hebraico sugere a ideia de algo que acontecerá com o correr do tempo. A promessa do Senhor é espiritual, pois literalmente se diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa expressão tem um conteúdo profético, significando a capacitação para se entender, para se interpretar, para se proclamar a vontade de Deus. Não apenas permitirá esse derramamento, a obediência às ordens do Senhor, como também permitirá um desenvolvimento mais profundo da nossa relação com Deus, o nosso Criador. A expressão "sobre toda a carne" quer dizer que todos os seres humanos terão a possibilidade de receber o Espírito Santo. E essa promessa parece ser até um atendimento ao desejo de Moisés, que Moisés expressou, de que todos fossem usados pelo Espírito Santo, conforme Moisés pronunciou esse seu desejo, essa sua oração, esse seu pedido, em Números 11:29. Todos, sem qualquer distinção, poderão receber esse dom, o dom da salvação, esse presente especial de Deus. Os sonhos e as visões são meios pelos quais
os antigos recebiam as mensagens proféticas e conheciam a vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus está disponível para todos. A promessa, então, é que Deus derramará o seu Espírito como manifestação da sua graça divina. Pedro, então, interpretou a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes como cumprimento dessa promessa, aplicando-a a judeus e a gentios. E isso fez com que, e faz com que, todos podem usufruir desse presente especial. A segunda verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-se à manifestação poderosa e sinalizadora. Versículos 30 e 31 eu leio para você. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui também nós podemos perceber 5 detalhes dessa grandiosa manifestação. Haverá sinais que alterarão a natureza. Segundo, sangue, fogo e colunas de fumaça podem simbolizar o juízo divino. Terceiro, a alteração no funcionamento dos principais astros visíveis a olho nu é uma manifestação de poder de Deus. Quarto lugar, essa manifestação acontecerá em antecipação, como um juízo do dia que acontecerá. Isso é, o grande e terrível dia do Senhor. E em quinto lugar, esse grande e terrível dia do Senhor é uma forma de se expressar o período de julgamento a que o primeiro e o último profeta se referiram. Isso é, Joel se referiu nesse versículo 31 e Malaquias também se referiu a esse juízo lá em Malaquias 4, 5. Então, esse período pode ser considerado também como a 7ª semana de Daniel, denominada por muitos e até pelo Senhor Jesus como a grande tribulação, conforme Mateus 24, 21. Muito bem. Em adendo a esses detalhes, esses versos 30 e 31 parecem sugerir que o derramamento do Espírito Santo é um outro sinal ou uma manifestação do dia do Senhor. A linguagem desses versos é uma linguagem apocalíptica, isto é, o profeta usa linguagens e imagens simbólicas que se relacionam com os futuros planos de Deus para a raça humana. A expressão mostrarei prodígios tem a ver com eventos extraordinários. Prodígios são algumas coisas que chamam realmente a atenção, mas não apenas de um grupo isolado, chamam a atenção de todo mundo. E é isso que Joel está prometendo. É isso que Deus está dizendo para nós através do seu servo Joel. A expressão também no céu e na terra incluem toda a natureza. Isso é, tudo que foi criado, de uma certa maneira, vai ser abalado naquele grande e terrível dia do Senhor. E aí depois vem o seguinte: sangue, fogo, colunas de fumaça. Essa expressão é uma figura bélica. Isso é uma figura que descreve um tempo de guerra. Sangue, fogo, colunas de fumaça, você pode imaginar, quando um exército invade algum outro território, invade alguma cidade, o que se vê depois que ele passa por ali, o que é? É sangue, fogo, colunas de fumaça. O profeta Joel, então, descreve-nos os eventos e os seus resultados. São sinais cosmológicos, são figuras que acompanham o juízo. Nós temos, por exemplo, esses sinais descritos em Isaías 13:10, Marcos capítulo 13 e Apocalipse capítulo 6. Sem dúvida alguma, temos que recordar que muitas vezes o fogo é símbolo do juízo e da purificação divina. E essa, então, é a razão pela qual alguns comentaristas entendem que esses versos como a manifestação do juízo divino sobre as nações pagãs. Alguns entendem que está se referindo à mão do Senhor, à disciplina do Senhor contra aqueles povos que prejudicavam
o povo de Deus naquela época. Seria uma vingança do povo judeu, porém uma vingança feita pelo próprio Senhor, especialmente se levarmos em conta que o dia do Senhor será algo grande e terrível. E isso nós podemos confirmar realmente com a passagem de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Porém, sem dúvida, o contexto parece nos apontar para um fato de que o derramamento do Espírito Santo, ele estaria acompanhado de manifestações cósmicas ou sinais extraordinários, mas com um outro propósito também. E agora eu quero ler para você, para que você entenda essa relação dos dois textos, eu quero ler para você a passagem que Lucas registrou lá em Atos 2. Como aconteceu, Lucas diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Querido amigo, sem dúvida, são manifestações cósmicas, manifestações celestes, sinais extraordinários. Então, certamente Pedro, quando viu isso acontecendo, e ele mesmo estava sendo alvo dessa manifestação, ele entendeu que esses detalhes eram a chave para se entender a profecia de Joel que estava se cumprindo naquele dia, 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, após o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado e ter subido ao céu. Então, em terceiro lugar, a terceira verdade sobre o derramamento do Espírito Santo refere-se à doação constante e duradoura. O texto de Joel diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nesse texto encontramos também 5 detalhes dessa verdade que nos mostram um plano de salvação estruturado e estabelecido por Deus. Todos quer dizer qualquer pessoa, todos podem invocar o nome do Senhor. E essa bênção, então, não é restrita. Segundo, o nome do Senhor é salvação. O nome de Deus é poderoso e muda a trajetória de uma vida. Terceira, a salvação pertence ao Senhor, conforme Jonas 2,9. Só Ele pode nos conceder essa maravilhosa bênção. Uma quarta verdade é que a referência a Jerusalém indica o local onde o templo estava, onde o nome do Senhor era invocado. E em quinto lugar, os que invocam o nome do Senhor Deus e os que Deus chama para si, esses são salvos. Como dissemos então, esse verso 32 aponta para a maneira pela qual Deus pode nos salvar. Invocar o nome do Senhor significa entrar em comunhão com Ele, em obediência, em adoração. É nos submetermos a Deus. É a maneira de não ficarmos sob o juízo divino. É ser salvo, isto é, livrar-se da praga dos gafanhotos, como foi no caso do contexto apresentado por Joel. Sião deve nos lembrar que lá era o centro da adoração a Yahvé. A figura pode transmitir a ideia de segurança, proteção e salvação. A promessa de salvação é para os que o Senhor chamar, é para aqueles que invocam o nome do Senhor. E a pergunta então que devemos fazer é se nós temos invocado o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Querido amigo, a revelação progressiva de Deus por todo o Antigo Testamento nos apresentou a presença do Espírito Santo que já vinha atuando em várias pessoas por determinado tempo. Joel nos mostra uma outra coisa. A vinda do Espírito Santo substituiu a Jesus e capacitou com poder a cada um daqueles que invocam o nome do Senhor. A vinda do Espírito Santo agora é definitiva para aquele que invoca o nome do Senhor. Eu espero em Deus que você que está me ouvindo já tenha invocado o nome do Senhor. Ou, se não, que o invoque agora, para que você tenha garantia da sua salvação. Essa é a grande bênção, o Espírito Santo permanentemente em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.